partes minhas, uma parte minha, né? É sobre isso o IFS. Sim, é sem dúvida, não é? É sem dúvida. Eu acho que a grande mudança clarificou só esta compreensão da multiplicidade, de que afinal não há uma única voz, de que eu não preciso de procurar a coerência dentro de mim, não é? Esta coerência que nós tentamos procurar quando achamos que somos só um, que é, mas como é que eu digo uma coisa e depois digo outra? Que é uma Eu penso, coerência como se fosse a base de um controle. sim, exatamente, ou seja, uma parte que, que quer ganhar controle do eu, não é? Mas como é que é possível eu de manhã dizer uma coisa e à tarde sentir outra, ou até pela mesma pessoa, não é? Mediante o que está a acontecer, ou seja, há uma expressão em Portugal que se diz, tens duas caras como a feijão frade. Culturalmente, até havia alguma zanga, havia partes zangadas quando alguém mostrava lados diferentes para a mesma coisa. E tanto quando eu descobri o IFS, que é sobre isso que fala, não é? Sobre esta multiplicidade das partes, que é, afinal de contas, eu posso ter uma parte que, que quer uma coisa e outra que quer outra, estando a proteger, se calhar, a mesma coisa, não é? Tendo papéis diferentes, não é? Quando comecei a perceber que afinal havia entidades diferentes dentro de mim, tal como havia fora, não é? Há uma tolerância que chega não só para o interior, não é? Na direção até da autocompaixão e da compreensão de nós próprios, como também há para o exterior, não é? Esse é o reflexo, e portanto a vida começa a mudar muito nesse sentido, porque começamos a compreender melhor os outros, a nós e aos outros, não é? Com esta visão simples. E, e a diversidade que isso traz também começa a trazer mais curiosidade, não é? Mais abertura para querer conhecer os outros, para não fazer julgamentos, não é? Para poder estar desperto para a diferença, não é? E o que é que está por trás, não é? Daquele Então, comportamento ou daquela reação. eu tenho percebido que os pacientes têm se sentido entendidos quando eu menciono que existem partes internas e que está tudo Uhum, bem, né? uhum, Tá tudo bem uma parte falar uma coisa, outra parte falar outra. uhum, Como que a gente pode trazer essa ideia para quem está aqui nos ouvindo de que isso não é enlouquecedor e de que, na uhum, verdade, isso pode ser curativo? uhum. É, Porque, na verdade, o proseiro, a conversa das partes, elas acontecem, é, sim, é né? verdade, E sim. muitas vezes a pessoa se sente enlouquecida, a pessoa se sente uma farsa, e quando ela Uhum, compreende que isso faz parte da nossa condição humana e a possibilidade de poder administrar isso, ter consciência, negociar, e que pode vir uma cura no sentido de um bem-estar, da felicidade. uhum, Porque eu percebo sim, isso. Assim, o nosso sistema ele começa a acalmar. sim, sem dúvida. Começa a acalmar e, e não sendo a felicidade a única emoção que nós temos, não é? Uhum. O sentimento, não sendo a única, porque todas as outras são importantes, na realidade há maior autenticidade. E ao ouvir essa autenticidade, tudo começa. Esta questão da farsa que estás a trazer, Cláudia, é mesmo interessante, não é? Porque é quase como se muitas das vezes tivéssemos que esconder algumas coisas daquilo que acontece dentro de nós, não é? Portanto, há maior espontaneidade, há maior autenticidade. E agora, voltando até aqui um bocadinho à tua questão sobre o enlouquecedor, de facto, há pacientes que num primeiro impacto, nós também vamos encontrar esses, se por um lado, há uns que na primeira abordagem, logo, uau, isto faz tanto sentido, há outros cujos protetores querem manter essa unicidade, não é? E, portanto, quando nós trazemos a multiplicidade, acham, o que eles acham louco é o que está do lado de cá, não é? Mas como é que é possível, não é? Mas como assim? Várias vozes, não é? Mas eu não tenho vozes, não é? Até pelo que isso traz de relação, em alguns contextos, não é? A outras psicopatologias, não é? Como a esquizofrenia, não Sim, é? uhum, exatamente, porque
alguns pacientes que não têm característica nenhuma esquizofrênica, né? Uhum. Quando começam a liberar o sistema, eles falam assim, tá aparecendo coisas bem loucas dentro de mim. Será que eu vou enlouquecer? E Uhum. aí o vínculo terapêutico sustenta que não.